A paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos. Mais um dia eu entro para trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero dividir com vocês essa palavra. Ela se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 28 e 29, que diz: Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Meus amigos, nós conhecemos essa passagem da Bíblia. Jesus tinha uma intimidade muito grande com o Pai. Em todo lugar, toda a cidade por onde Jesus passou, ele tinha um propósito de cura, de libertação, de salvação. E nesse lugar, nessa cidade em especial, ele passou, porque havia um propósito de Deus para levar o filho dele àquela cidade. Jesus entrou naquela cidade porque ele sabia que havia dois homens possuídos por demônios. Aqueles homens estavam tão possuídos que eles estavam levando terror, pavor às pessoas que viviam naquela cidade. Jesus entrou naquela cidade. E esses demônios, esses dois homens endemoniados, vieram ao encontro de Jesus. Porque quando Deus deu a ordem para que o filho fosse até aquela cidade, os demônios também já haviam recebido o aviso para ir de encontro ao Filho de Deus. Porque até mesmo os demônios devem obediência a Deus. E quando Jesus colocou o pé naquela cidade, ele se deparou com esses dois homens endemoniados. Esses homens, eu fui meditar mais na palavra do Senhor, busquei no Espírito. Esses homens, eles eram, o Espírito Santo falou isso comigo, eles eram escolhidos do Senhor para fazer uma grande obra nessa terra. Mas estavam passando por um processo doloroso, por ter se desviado da presença do Senhor. Não uma, não duas, não 3, 4 vezes, mas várias vezes. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que quando nos desviamos da presença do Senhor, 7 demônios, ainda piores do que aquele que estava, voltam. E estes homens estavam com ninhos. Quantas vezes esses homens se desviaram do caminho? O caminho é Jesus. Quantas vezes esses homens se desviaram do caminho? O que Jesus está falando para mim e para você nesse dia? Não se desviem do caminho. O caminho é Jesus. Se Deus tem um propósito na tua vida, você
Deus vai permitir que o inimigo toque em você, que você passe processos dolorosos, para que você venha verdadeiramente ter uma conversão, para que você verdadeiramente venha se dobrar aos pés do Senhor e se converter verdadeiramente no seu interior para começar a obra para que Deus te chamou para essa terra, nessa terra. Eu e você precisamos entender que o caminho é Jesus e que não podemos nos desviar dele. Essa passagem nos mostra o exemplo de dois escolhidos de Deus que se desviaram várias vezes da presença do Senhor e passaram por momentos dolorosos, por pânico. Eles gritavam. Eles foram feridos. Eu posso imaginar, meditando na palavra, que aqueles demônios que estavam dentro daqueles homens feriam a alma daqueles homens, levavam aqueles homens a dormir em sepulcros. Vocês imaginam o sofrimento do corpo físico desses homens? A mente desses homens estavam completamente torturadas. Eles estavam com a mente completamente desviados da verdade, com o corpo completamente entregues ao mal. Literalmente, eles estavam com o mal atuando na vida deles para serem realmente destruídos. O adversário já tinha a meta de destruir. Mas antes de destruir com eles, eles ainda estavam servindo como isca para levar pavor para aquela cidade, para aquelas pessoas. Eles estavam sendo usados pelo adversário para levar pavor para aquela cidade. O inimigo, quando ele entra para matar, roubar e destruir com a vida do ser humano e com a vida daqueles que estão em volta daquele ser humano. Vamos vigiar, meus irmãos. Aqueles que estão pensando em sair do caminho de Jesus, voltem a pensar novamente que o caminho é Jesus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não queira passar por um sofrimento doloroso. Porque se você tiver uma obra nessa terra para ser feita, Jesus vai permitir que você passe um processo doloroso para você voltar e fazer essa obra. Deus permitiu que esses dois homens passassem esses processos dolorosos para que no tempo dele Jesus fosse lá e tocasse, expulsasse aqueles demônios da vida daqueles homens para que eles pudessem fazer a obra que Deus tinha determinado para eles fazerem nessa terra. Vamos entender que não podemos nunca nem pensar em se desviar da presença de Deus, em se desviar da verdade. Eu começo a meditar dentro de mim com o Senhor e pergunto: o que o mundo ofereceu para esses dois jovens, para esses dois homens, para que eles pudessem se desviar várias vezes
para que ninhos de demônios pudessem habitar dentro deles. O que o mundo ofereceu? O mundo oferece tantas coisas que aos nossos olhos é encantador. Se não tivermos cuidados, vamos sim nos desviar. Somos seres humanos. Precisamos estar inclinados diante do Pai todos os dias, buscando direção do Pai todos os dias. Sabe por quê, meus irmãos? Porque senão vamos cair. Não vamos suportar. A luta é grande. As adversidades são muitas. O adversário não está brincando de ser adversário nesse mundo. E tem muito crente brincando de ser crente. E Deus está nos chamando a atenção nesse dia. Não é tempo de brincar. É tempo de trabalhar, de fazer a obra. É tempo de vigiar. É tempo de buscar. Vamos ficar com essa palavra. Vamos meditar nesta palavra. Deus não fez nenhum ser humano para ser destruído pelo adversário da nossa alma. Deus teve misericórdia e tem tido misericórdia até hoje, continuará tendo, dos seres humanos que se desviam, mas todos eles passam por processos dolorosos. Por quê? Nós vamos decidir passar por processos dolorosos se podemos decidir ficar no caminho que é Jesus. Ele não traz dor. Ele traz paz. O adversário da nossa alma traz dor, tristeza. Te oferece o mundo para destruir com a tua vida. Vigia, igreja. Deus está falando comigo e com você. Vamos perseverar. Vamos continuar. Em nome de Jesus. Eu fico me perguntando, e se Deus não tivesse enviado o filho dele àquela terra, com o propósito de libertar aqueles dois homens? Eles teriam sido destruídos. Mas Deus enviou o filho dele lá. E eles foram libertos. Porque Deus tinha um propósito na vida daqueles homens. E Deus tem um propósito na minha e na tua vida. E se optarmos a fazer exatamente o que esses homens fizeram, Deus vai permitir que eu e você passamos por um processo doloroso, porque Ele tem uma obra na minha vida e na tua vida. E nós precisamos ter esse entendimento. Lutas virão por causa da obra. Nós precisamos entender que passar na luta com Jesus é uma coisa. Passar na luta porque está fazendo a obra de Deus é uma coisa. Outra coisa é você estar na mão do adversário e ele cirandar com você como cirandou com esses dois endemoniados, porque eram ninhos de demônios que estavam dentro deles. Vamos meditar nessa palavra, meus irmãos. Vamos meditar nessa palavra. Que esse vídeo
Não fique parado. Que vocês curtam esta página, visitem, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no meu canal e fiquem todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa palavra possa edificar ainda mais a sua vida, em nome de Jesus. Família.